Boa tarde, agradeço a Casa da Ciência, meu nome é Helder, eu sou aluno aqui do Hemocentro, eu faço a pós-graduação do Hemocentro, essa de Oncologia, Células-Tronco e Terapia Celular. Eu sou biólogo, então a gente vai sair de um tema bem diferente, água, e vai para a célula, né? Voltar para o que é bastante foco aqui no Hemocentro, que são as células. E eu vou trazer para vocês o assunto de células T regulatórias, mas por que especificamente esse tipo celular que é muito raro no nosso corpo? O título do meu trabalho, assim, falando com palavras difíceis, é Estudo dos mecanismos de geração de células T regulatórias a partir de células T naive e o papel de uma via bioquímica. Qual que é o meu objetivo aqui hoje? Eu quero mostrar para vocês, gente, o que é isso com palavras simples. Por quê? Porque ciência é uma coisa que todo pesquisador ele tem o dever de divulgar o seu trabalho. Eu, enquanto pesquisador, eu tenho a minha rotina no laboratório, eu faço os meus experimentos, mas um dos deveres da minha carreira é fazer divulgação científica. Não importa a idade das pessoas, não importa se você está no 9º ano, se você está na faculdade. Vocês têm que entender o que eu trabalho, então vocês têm que entender com o que eu trabalho. Pessoal, falando sobre células, o que são células? Eu não sei até onde vocês sabem. Células, elas são as unidades funcionais de cada tecido do nosso corpo humano. Aqui eu tenho um indivíduo humano e elementos celulares, tecidos de várias partes do corpo humano. Qual a diferença de um tecido para o outro? Conjunto celular. Vocês me desculpem, tem muita coisa que está em inglês, porque essas imagens assim um pouco mais legais acabam ficando em inglês e eu não pude mudar. Bom, mas o que diferencia é a morfologia. E por que essas células elas têm uma morfologia e uma expressão de genes, um comportamento diferente? Bom, isso está definido no DNA, mas o que a gente vai falar hoje especificamente é do sangue e dos tipos celulares que nós temos no sangue. Se a gente fizer uma lâmina do nosso sangue, nós vamos encontrar alguns tipos celulares. Aqui nós temos uma figura de uma lâmina feita a partir de sangue periférico e nós podemos encontrar células como essas, neutrófilos, eosinófilos, monócitos, basófilos cheios de grânulos, linfócitos. Linfócitos são aquelas que eu tenho mais interesse, então eu já vou marcar ela aqui. Hemácias, que são essas em grande maioria aqui. E plaquetas, aquelas que estão relacionadas com a coagulação sanguínea. Pessoal, até agora tudo bem, né? Estamos falando de tipos celulares sanguíneos. E o tipo celular sanguíneo do nosso interesse hoje é o linfócito. Mas esse linfócito ele tem uma origem em comum com uma série de outras células. De onde vêm as nossas células sanguíneas? Qual que é a origem delas? Elas vêm da nossa medula óssea. O interior do nosso osso ele é preenchido por uma série de células tronco hematopoéticas. Hematopoéticas está relacionado com sangue, poiese do sangue, origem, geração do sangue. Então, essas células elas ficam nesse interior do osso, na medula óssea vermelha, não no osso, não na parte branca externa, mas no interior do osso. Essas células tronco hematopoéticas elas ficam em uma região cheia de outras células tronco que acabam dando suporte para elas, que são chamadas as células tronco estromais. E a partir disso, a partir dela, é possível gerar ou diferenciar em outras células tronco. Por exemplo, a multipotencial, que ela já se diferenciou um pouquinho. Em seguida, essas células, conforme a necessidade do corpo humano, elas vão se diferenciar em dois grupos, a linhagem mieloide e a linhagem linfóide. Vocês já ouviram provavelmente esse nome, linfóide, linfócito, né? Os linfócitos eles são provenientes daqui, das células progenitoras linfóides. E não existe simplesmente linfócito.
existem linfócitos de uma série de classes, linfócito B, linfócito T, linfócito NK, e dentro do linfócito T tem o linfócito TH17, tem um monte de subtipos. Mas por que vocês acham que tem essa variedade tão grande de tipo celular? Exatamente, cada célula tem uma tarefa específica. E qual seria essa tarefa específica? Por exemplo, os macrófagos que a gente vê aqui, ó, ele está vindo na linhagem mieloide. Os macrófagos, eles fazem o quê? Eles devoram micro-organismos, células mortas, uma série de resíduos. Eles também são produzidos na medula óssea. Os linfócitos, aqui subdivididos em três classes, os linfócitos B. Eles produzem anticorpos, que são umas proteínas específicas que aderem à superfície de antígenos. O que são antígenos, gente? Alguém tem uma ideia do que seria um antígeno? Um corpo estranho. O que seria um corpo estranho? Um exemplo de um corpo estranho. Vírus, bactérias, o que mais? Poeira. Pessoal, aqui esses anticorpos eles podem se ligar em alguns antígenos específicos. Para quê? Para marcar esses micro-organismos, esses antígenos, para que outras células possam ir lá e matar esse micro-organismo, essa substância diferente. Também são produzidos na medula óssea. Pessoal, e agora os linfócitos T, mas ainda não são os reguladores. Estou falando só dos auxiliares e dos citotóxicos. O que os citotóxicos fazem? Eles destroem outras células do organismo infectadas por um antígeno. Então, se eu tenho uma célula minha que tem um vírus, o vírus, por exemplo, do HIV, eu vou encontrar um linfócito T citotóxico tentando matar ela, tentando matar a célula doente. Onde que ele é produzido? Onde que ele é principalmente encontrado? Na medula óssea, encontrado não, produzido. Mas eles amadurecem em uma glândula chamada timo, que fica logo acima do nosso coração. Por isso que ele tem o nome de linfócito T. Esse T vem do timo. Gente, os linfócitos T auxiliares. Auxiliares já ajudam um pouco a imaginar qual que é a função dele. Ele se comunica com os linfócitos B, ativando o seu trabalho. Então, ele vai e apresenta e faz uma mediação da resposta imune. Ele auxilia essa resposta imune. Também amadurece, é fabricado na medula óssea e é amadurecido no nosso timo. Pessoal, então, a gente está vendo aqui, eu selecionei esses tipos celulares, mas são bons, né? São células boas, essenciais para quê na nossa vida? Para nossa proteção, para nossa imunidade. Contra o quê? Contra doenças, contra uma série de fatores que podem tentar interferir na nossa saúde. Bom, então, quanto mais células a gente tiver desses tipos celulares, melhor, não é? O que vocês acham? Mais células dessas imunológicas, melhor. Sim? Eu acho que não. Pessoal, imaginem uma infecção. Nós nos espetamos com alguma coisa aí no meio da rua, tipo um prego. Aqui é a nossa pele, aqui é o buraco do prego. Pessoal, entrou um monte de bactéria, sujeira, tudo que vocês podem imaginar. Nosso organismo vai ter a reação imediata, que é a atração de células do sistema imunológico para aquela região. Então, imagine, é só pensar no corpo de vocês. O que acontece quando a gente se machuca? Sai sangue. E logo depois? Não, antes de formar a casquinha. Dói, gente. Dói muito. Então, quais são os fatores que
as coisas que acontecem, né? As etapas que acontecem quando a gente tem alguma coisa que provoca inflamação. Dói, né? Pô, você pisou num prego. Começa a inchar. Tem um rubor. O que é rubor? Começa a ficar vermelho. Começa a vermelhar. Começa a esquentar e inchar também, né? Eu esqueci de colocar aqui, mas o meu grupo me deu cola, que meu ouvido é bom. Pessoal, isso daqui, essas células vão se aglomerar nessa região, vão começar a agir, vão começar os nossos linfócitos T citotóxicos vão matar as células que vão se contaminar, os auxiliares vão apresentar o antígeno, os macrófagos vão fagocitar, porque tem uma série de células aqui, vários tipos, cada uma fazendo seu papel, tudo bem. Tudo bem até certo momento, porque vai chegar uma hora que eu vou matar todas as bactérias. Nosso corpo é muito eficiente, ele vai conseguir, né, chegar um momento que vai formar essa casquinha, então ficou tudo ok. Mas fica tudo ok para o nosso organismo, matou as bactérias. Mas e se não parar? E se o nosso corpo continuar mandando células para cá e continuar liberando uma série de citocinas, que são fatores que essas células liberam, que atraem outras células. Fatores, fica meio vago eu dizer assim, são pequenas proteínas que atraem mais ainda células do nosso sistema imunológico para aquela região. Então são alertas, né? As nossas células, elas liberam algumas proteínas que servem como alertas para o nosso organismo. Então, se isso ficar contínuo, né, matou as bactérias, matou as coisas que estavam entrando e eram antígenos, mas o nosso corpo continua produzindo isso, continua doendo, continua inchando, continua ficando vermelho, quente, e não para. Isso é um problema, certo? E isso acontece quando? Quando nós temos um número excessivo de células. Então, ter um número acima do normal dessas células, fora de uma condição de doença, fora uma condição onde você tem uma presença de antígeno, não é normal. Tem uma outra situação, gente, que também é um problema para o nosso organismo. Pensando em células T. Bom, essa pergunta. E se os linfócitos acharem que as células do nosso corpo são estranhas? Eu estou sem óculos, eu não estou enxergando bem. Bom, o que vai acontecer? Por que eu coloquei esse emoji aqui, gente? O nosso corpo, ele reconhece essas células T citotóxicas, elas são perigosas, que elas têm o potencial de matar outras células, mas outras células que estão infectadas com vírus, com bactérias, com outras coisas. Mas se ela, olha aqui, se ela não tiver infectada, o que vai acontecer? O linfócito vai reconhecer uma célula do próprio corpo, vai ver, não, tá tudo bem, é o meu corpo, não vou atacar. Então, isso daqui, gente, o nome desse processo é tolerância. É quando a célula, no nosso time, pode falar. Boa pergunta. O nosso linfócito, gente, tem uma série de receptores. Receptores, vocês sabem o que é? São proteínas na membrana da célula. O linfócito, por meio desses receptores, ele vai entrar em contato com células do nosso corpo. Por exemplo, o linfócito vai encostar o receptor dele nas outras células lá no timo, porque esse processo aqui acontece lá no timo e na medula óssea. Ele vai encostar esse receptor e vai ver, olha, não encaixou. O receptor não encaixou, então o que significa não encaixar? Não, justamente o contrário. Quando encaixa é que é invasor. Quando ele não encaixa, tudo bem, ele não está reconhecendo células do nosso corpo. Agora, quando ele reconhece, ele tem que ser morto, senão ele vai atacar o nosso próprio corpo. Tá confuso isso daqui? Reconhecer o que é estranho, né? Sim. Então. Entenderam? Pessoal,
Hã? Se ele não conseguir atacar uma célula que está infectada, a infecção vai piorar. Agora, mas voltando aqui, pessoal, isso é com relação ao nosso corpo. Se o linfócito reconhece uma célula que é do nosso corpo, o que vai acontecer? Esquece esse slide aqui. Se ele passa a reconhecer o nosso linfócito, que é uma célula forte que mata outras células, ele passa a reconhecer as células do nosso corpo como estranhas, como antígenos. O que passa a ter? Uma série de doenças autoimunes. Perdão. Esse paciente, ele tem as células dele atacando as próprias células. Essas células acabam induzindo as células da nossa imunidade, ou dependendo de alguma região. Tem uma série de doenças, gente, que são conhecidas como doenças autoimunes. Tem o lúpus, a artrite reumatoide, uma série de doenças que não é nada externo atacando o nosso corpo, e sim o nosso próprio corpo que está, de uma forma errada, reconhecendo como estranho algumas células do nosso corpo. Esquisito, né? O nosso corpo atacando a si mesmo. Bom, mas isso é um problema. Isso é um problema que pode ser resolvido por quem? Eu sei que o desenho ficou esquisito, gente, mas não me julguem. Pelo linfócito T regulador. O linfócito T regulador, ele tem uma série de atividades, fica meio esquisito dizer, mas ele tem uma série de mecanismos que ele pode dar um stop nessas células inflamatórias, nesses linfócitos T efetores, que a gente chama, T citotóxicos. E como que é isso daqui? Esse gatinho eu coloquei só para mostrar como vocês estão dormindo. Pessoal, como que é uma célula T regulatória, afinal? Uma célula T regulatória é um linfócito T, como aqueles outros, tem aquela mesma origem na medula óssea. Ele passa por uma seleção no timo, e ele tem uma série de receptores que são específicos dele. E esses receptores ficam onde? Na membrana dele. E é por meio disso que a gente consegue estudar os linfócitos T regulatórios. Ele tem também o que a gente chama de fator de transcrição, que é característico de célula T regulatória, que é o FOXP3. Guardem esse nome. Pessoal, mas afinal, qual que é a função do linfócito T regulador? Pensando em números, pensem numa balança. Nós temos aqui em cima as células T citotóxicas, aquelas que matam, e as T regulatórias, as que mantêm tudo ok. Se eu tenho um número de células exagerado, o número de células que matam aquelas citotóxicas muito alto, o que vai acontecer? O corpo vai se desregular, vai ter uma chance maior de ter crescimento tumoral, de infecções crônicas. Por quê? Porque eu vou ter muita célula matadora, vamos dizer assim. Bom, e pensando no contrário, se eu tenho muita célula T regulatória, qual que seria o problema? A célula T regulatória é o que dá o stop para o nosso organismo, né? Ela diz, chega de inflamação, chega de reação imune. Se bem que ela é uma reação imune, né? Se eu tenho pouca T regulatória, eu tenho essa condição aqui. Pouca T regulatória, a balancinha de Treg está aqui no alto. Então eu tenho maiores chances de ter alergia, doenças autoimunes, rejeição a transplantes. E se eu tenho muita Treg, que é nessa situação aqui, eu tenho uma chance maior de ter infecções crônicas, um crescimento tumoral maior. Vocês têm ideia do porquê? Por que eu tenho uma chance de ter eu tenho maior chance de ter doenças autoimunes se meu número de Treg está alto, está baixo? Aqui eu vou ter pouca Treg. O que vai acontecer? Se eu tenho pouca Treg, eu tenho muita célula T matadora. Então essa T matadora pode passar a reconhecer células do nosso organismo como estranhas. E isso se caracteriza como uma autoimunidade.
Dando seguimento, pessoal, como que ela age? A célula T reguladora, ela atua por meio da inibição. Ela regula inibindo a inflamação excessiva. Ela inibe a ativação, a proliferação e a formação de citocinas em outros grupos celulares. Ela inibe também a proliferação e a produção de anticorpos, que aqui eu coloquei como IG, porque eles são imunoglobulinas, do linfócito B. Ela tem uma função citotóxica. Ela inibe a função citotóxica da célula, de uma outra célula que é chamada de natural killer, matadora natural. A célula tem esse nome mesmo, gente. Não sou eu que estou inventando, não. Ela inibe a função e a maturação de células APCs, que são células apresentadoras de antígeno. E agora eu vou colocar uma outra figura mais esquisita que essa, mais complicada que essa. Como que ela age? Ali eu falei que ela inibe uma série de mecanismos, né? Ela inibe a proliferação daquelas células que são matadoras, ela inibe o crescimento de células apresentadoras de antígeno, inibe uma série de fatores. Mas ela não só inibe, ela também libera uma série de citocinas que a gente chama de citocinas anti-inflamatórias. A gente toma uma série de medicamentos que a gente chama de anti-inflamatórios, certo? Para quê? O linfócito T, ele está responsável pela inflamação. Então, quando a gente está com algum problema, os nossos linfócitos eles vão estar, dependendo da condição, vão estar altos. Então, eu preciso tomar eu vou estar numa condição de inflamação. Eu tomo um medicamento anti-inflamatório para tentar baixar essa inflamação, que é basicamente o que a célula T regulatória faz. Só que ela faz isso não com medicamentos, é claro. Ela faz isso por meio de citocinas. A gente tem algumas que são conhecidas como a IL-10. São uns nomes esquisitos que não tem a menor necessidade de eu falar para vocês, mas é de curiosidade. IL-10, TGF-beta, IL-4. Essas citocinas, que são o quê? São aquelas pequenas proteínas que elas, quando liberadas, elas não vão chamar outras células imunológicas. Elas vão justamente inibir a presença dessas células, inibir a atividade desse outro grupo aqui de células. Olha, aqui a gente pode ver o linfócito T regulador. Aqui eu coloquei um outro nome, coloquei supressor, mas é o mesmo sentido. Ela inibe a proliferação de células T por meio da liberação do TGF-beta. Olha, a gente vê o TGF-beta aqui. Inibe a função das células apresentadoras de antígeno por meio da liberação de IL-10. Inibe a ação de outra citocina. Então, é uma citocina anti-inflamatória contra outra pró-inflamatória. Então, é meio esquisito, meio confuso, né? Ela age como um medicamento anti-inflamatório, se a gente pensar por assim. Bom, mas ela faz isso, ela inibe coisas, inibe células, secreta citocinas como um remédio anti-inflamatório. E eu fiz um quadro resumo aqui de 4 principais funções da célula T reguladora. Bom, a primeira ela secreta citocinas inibitórias, como o TGF-beta. Ela induz a citólise, né? Ela induz que outras células inflamatórias estourem, né? Morram também. Ela induz uma disrupção metabólica, ou seja, ela consome muito o meio. Por exemplo, ela está na mesma região do nosso corpo que um linfócito T matador. Ela não tem como matar diretamente, então ela consome todo o nutriente que a célula T matadora também precisa para se manter viva. Então, é uma morte meio assim, ela vai matando a T efetora pelas beiradas, né? Ela consome todo o nutriente da T efetora, ela libera umas citocinas anti-inflamatórias, ela não mata diretamente, ela mata tirando a comida, colocando umas coisas para dificultar o caminho dela. Um outro mecanismo, ela tem como alvo as células dendríticas, que são aquelas que apresentam os antígenos. Então,
Se não tiver apresentação de antígeno, não tem reação inflamatória. Então, ela acaba por induzir, pelos mesmos mecanismos de secreção de citocina, mecanismos nas bordas. Pessoal, voltando agora ao meu projeto. Vocês agora têm um pouquinho de conhecimento do que é uma célula T regulatória, que é aquela célula que dá o stop na reação imune. O meu projeto, eu quero gerar célula T regulatória no laboratório. Para quê? Né? Para que eu quero fazer isso? Por que eu faço isso? Quem que será que tem ideia? Tem algumas doenças que o nosso próprio organismo não consegue combater elas e precisamos desenvolvê-las em laboratório. Eu quero gerar célula T regulatória, gente, porque tem uma série de pessoas que têm, por exemplo, transplantadas. Como que é um transplante, gente? A pessoa tem uma condição, a medula dessa pessoa, medula óssea, não está produzindo células ok, ela tem uma leucemia, ela tem uma anemia falciforme, por exemplo, que tem certas condições que a medula da pessoa está podre, não presta para nada, só produz célula ruim. Então, qual que é a solução médica para isso? Matar a célula da pessoa e transplantar matar a célula não, matar a medula da pessoa, né, todo o conjunto de células tronco daquela pessoa dentro da medula e transplantar uma medula nova. Essa medula nova vai ter o quê? Um conjunto de células que vai ajudar a ter uma imunidade inicial dessa pessoa, mas essa pessoa ela vai ter principalmente um conjuntinho lá de células tronco que vai repovoar a medula da pessoa. Bom, mas ok, transplante é isso. Mas tem uma condição, gente, que é chamada de rejeição. A rejeição ao transplante. O próprio organismo ele pode rejeitar esse transplante. Então a pessoa já está numa condição bem complicada de imunidade. A imunidade já está baixa. Eu transplantei a pessoa já está fragilizada. E o próprio organismo dela está rejeitando aquele transplante. Ou seja, se eu não agir, a pessoa vai Então, eu tenho que inibir essa rejeição do paciente. Existem uma série de medicamentos que suprimem a reação imune desse paciente. Só que esses medicamentos têm uma série de reações adversas e que atrapalham, por sua vez, esse processo. Então, se eu tentar induzir uma produção no próprio organismo da pessoa, se eu der um medicamento para essa pessoa que faça com que o próprio organismo dela gere células que atuem como anti-inflamatórios, que são o quê? Que são as células T reguladoras. As T reguladoras são como se fossem os nossos anti-inflamatórios naturais. Isso seria bom. Ficou meio confuso, né? Então, é interessante gerar, gente, célula Treg em laboratório para quê? Para tentar estudar esse mecanismo de algum medicamento que forneça, que dê a chance da pessoa produzir a Treg naturalmente, em pessoas fragilizadas. Bom, aqui eu coloquei algumas figuras porque o meu objetivo é trabalhar em um receptor específico dessa célula. Ela tem aquele conjunto de receptores, mas eu trabalho com um específico, que é o de adenosina. Eu trabalho com algumas drogas que inibem ou ativam esses receptores e eu vejo com isso o efeito, se essa minha célula está mais ativa, se ela está mais supressora, mais reguladora. Como que eu faço isso? Eu pego células do sangue de cordão umbilical, isolo as células T naive. T naive é o quê? É a célula T, mas que ela ainda não teve contato com o antígeno. Então, a partir dessa célula T naive, eu estimulo ela com o meu conjunto de drogas, eu ativo ela e avalio ela 5 dias após. E vejo o que com as minhas drogas? Vejo se as minhas drogas induzem morte celular, vejo se elas viram realmente T regulatórias e vejo como que estão os genes dessas células, quais que estão ativados, quais que estão inibidos. Bom, vocês lembram dessa figura, né? Com um conjunto de receptores. Eu faço, gente,
Aqui eu estou dando alguns detalhes de técnica, só por curiosidade para vocês. Eu faço uma... Como que a gente usa isso daqui na pesquisa, né? Como que eu estudo essa célula em pesquisa? Eu pego alguns anticorpos, que são essas moléculazinhas aqui em formato de Y, que ela tem um fluorocromo. Fluorocromo é o quê? Uma corzinha. Imaginem, um anticorpo anti isso daqui, ele é verde. E um anticorpo anti isso daqui é amarelo. Aqui eu tenho a cor e aqui eu tenho o anticorpo. Esse anticorpo ele vem, se liga aqui, se liga no seu receptor específico, e eu posso estudar essas células. Aqui ele me dá uma série de gráficos, todos esquisitos, mas eu quis mostrar aqui para vocês como que eu faço esse estudo, né? Aqui eu tenho o receptor, por exemplo, CD4, que eu tirei daqui, e o CD25, que olha ele aqui. Então eu vejo quais dessas células têm esses dois marcadores. Aí o aparelho lá faz esse gráfico aqui. É uma coisa meio esquisita de se ver a princípio, mas é bem simples. Aqui eu tenho o conjunto de tratamentos que eu faço e aqui são os meus marcadores. Pessoal, isso é um outro gráfico de bobeira só que eu mostrei para vocês, de viabilidade celular e a característica, o quanto dessas células estão virando células T reguladoras. Aqui, olha, vocês podem ver que eu tenho um conjunto de drogas que eles estão tendo um potencial de virar uma célula T reguladora um pouco diferente. Essas aqui estão matando mais. Então, é com esse conjunto de drogas, com essas características que eu estudo as células T reguladoras. E o que eu tinha para falar para vocês hoje foi isso, um resuminho de célula T reguladora e o que eu faço no laboratório com ela. Quando nossas células do linfócito T não conseguem dizer para aquelas outras células que querem matar, fala um diagnóstico errado, tipo, a célula do sangue tem que matar ela. Ela faz o diagnóstico errado. Aquele vírus que estava no corpo pode ter desenvolvido. Aí aquelas células que depois de um tempo conseguiram saber que aquela lá é do mal, não vão conseguir combater ou vão. Então, o nosso organismo ele tem vários mecanismos de agir, não só por meio da célula T matadora. Ele pode matar por meio de outros mecanismos. O nosso organismo ele não depende somente da célula T citotóxica, ele pode matar por outros organismos. Mas, como ele vai demorar a reconhecer, pode ser que essa doença piore no organismo. Você disse que tem linfócitos que têm receptores e os receptores que não conectam as outras células, eles não as atacam, conseguem identificar. Mas se tiver algum tipo de uma bactéria e ele for conectar esse receptor nessa bactéria, e se eu não conectar, o que acontece? Você não vai responder, você não vai ter uma resposta imunológica àquilo. Mas o nosso organismo, ele garante, quando ele está fabricando os linfócitos T, ele garante que todas as células têm uma diversidade muito grande de receptores que possam pegar qualquer tipo de proteína, porque existe um certo padrãozinho que a gente vê em bactérias, em vírus. Então, as células elas têm uma geração, uma diversidade muito grande quando é feita essa geração dos receptores. Existe e isso já está sendo até testado em humanos. Tem algumas condições mais urgentes que a pessoa está tendo uma reação absurda, autoimune, o próprio corpo está matando as células do seu organismo e existem alguns testes que já estão sendo feitos, mas ainda visando ver se a pessoa vai morrer ou não. Não é eficácia ainda, que a gente chama de fase 1. Esses pacientes eles estão recebendo as células T reguladoras geradas no laboratório e já para atuar de imediato. A T reguladora já pronta, atuante, inibindo a resposta imune. Sim, isso já existe.
FOXP3 é um fator de transcrição. Ele está no núcleo da nossa célula T reguladora e ele atua, né, ele induz a transcrição de uma série de genes que... Deixa eu tentar falar de uma forma mais simples. Ele induz com que a célula passe a transcrever, passe a produzir proteínas que são características da célula T reguladora. Então, ele que vai direcionar, a partir lá do DNA, que essa célula deixe de ser um linfócito naive, por exemplo, e vire um linfócito T regulador. Helder, parabéns pela apresentação. Eu queria saber se existe algum trabalho que compara a eficiência da mesenquimal em regular a célula do sistema imune e em relação à célula T reguladora. A célula T regulatória ela já é comprovada pela sua atividade supressora. A célula mesenquimal, pelo que eu saiba, ela imunomodula. Então, dependendo da condição onde ela se encontra, a célula pode ter uma secreção de citocinas inibitórias, inflamatórias ou anti-inflamatórias. E a reguladora não, ela sempre vai ser supressora. Mas eu nunca vi nenhum trabalho que comparasse isso. A gente gostaria muito de agradecer ao Helder pela excelente palestra sobre esses tipos celulares. Muito obrigado, Helder.